escute o inimigo e siga em frente. Vai chorando, vai pedindo, insistindo, vai orando. Na oração você move o coração de Deus. Na oração você encontra os segredos seus. A oração de um justo tem poder pra fazer a eternidade de glória que morreu é viver. Na oração você pede tudo o que quiser. A oração traz bonança, é só usar a fé. Na oração você vence, toma promoção. O segredo da benção está na oração. Sabe, já disseram pra você, esquece este sonho, desista. Mas não escute o inimigo e siga em frente. Vai chorando, vai pedindo, insistindo, vai orando. Na oração você move o coração de Deus. Na oração você encontra os segredos seus. A oração de um justo tem poder pra fazer a eternidade de glória que morreu é viver. Na oração você pede tudo o que quiser. A oração traz bonança, só usar a fé. Na oração você vence, toma promoção. O segredo da benção. Na oração você move o coração de Deus. Na oração você encontra os segredos seus. A oração de um justo tem poder pra fazer a eternidade de glória que morreu é viver. Na oração você pede tudo o que quiser. A oração traz bonança, só usar a fé. Na oração você vence, toma promoção. O segredo da benção está na oração. O segredo da benção está na oração. Eu achei lindo ontem o pastor, ele falou um versículo para mim, eu quero falar aqui também, né? A irmã Helena não pôs favor de oração. Aqui está em Provérbios 8:17, que diz assim: eu amo os que me amam, né? E os que de madrugada me buscam me acharão. Então, a oração na madrugada é muito importante. Nós temos que buscar o Senhor na madrugada, porque é na madrugada que nós encontramos a nossa vitória e nós temos um encontro com o Senhor é na madrugada. Amém? Eu quero agradecer a minha oportunidade nessa noite, em nome de Jesus, e já estarei passando para o nosso pastor. Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. O que nós lemos aí para nosso tema da campanha? 1 Coríntios 15, 17. Glória a Deus. Não tão bem no tempo. A memória é boa, né? 1 Coríntios 15:57. E o tema que eu escolhi para, não só para essa mensagem, como para a campanha, é Deus te dará vitória. Ou, como eu disse, pastor, Deus nos dará vitória. Eu também estou incluído nessa bênção. Deus te dará vitória. Só que Deus sempre deu, né, vitória ao povo de Deus. O povo de Deus tem promessas e por causa das promessas tem a garantia de vitória, né? O povo de Deus, desde que nos caminhos, nós vamos ver aqui, né, andando nos caminhos do Senhor, fazendo aquilo que o Senhor ensina, orienta, não tem como errar. A igreja será mais do que vencedora por aquele que nos amou, né? A igreja não será derrotada porque Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, a certeza da vitória tem que estar batendo no peito de cada um de nós. Eu vou vencer, eu vou chegar lá. Inclusive o contexto aqui, né, o contexto dos versículos anteriores e posteriores estão falando da morte. Nós vencemos o que? O pecado, o diabo, as trevas e a morte. Mas como nós estamos numa guerra espiritual, eu peguei exemplos da Bíblia de vitórias em guerra no passado, como por exemplo, se os irmãos olharem lá em Gênesis capítulo 14, os irmãos vão ver uma guerra entre os reis de Sodoma e Gomorra, e mais uns outros reis, eram 4 reis contra 5, eu já citei isso aqui em outras
pregações. Capítulo 14 de Gênesis, guerra de 4 reis contra 5. Está escrito assim o título do capítulo: Guerra de 4 reis contra 5. E nessa guerra foi levado Ló, o sobrinho de Abraão, porque o rei de Sodoma estava entre os que perderam a guerra. E Ló foi levado cativo. Então o que Abraão fez? Está no capítulo 14, versículo 14 a 19. Ouvindo, pois, Abrão, ainda era Abrão, ainda não tinha sido transformado em Abraão, o nome dele por Deus, que o seu irmão estava preso, armou seus criados nascidos em sua casa, 318, e os perseguiu até Dan. E dividiu-se contra eles de noite, ele e os seus criados, e os feriu, e os perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco, e tornou a trazer toda a fazenda, e tornou a trazer também a Ló, e seu irmão, seu sobrinho no caso, e a sua fazenda, e também as mulheres e o povo. E o rei de Sodoma saiu-lhes ao encontro, depois que voltou de ferir a Kedorlaomer e aos reis que estavam com ele no vale de Sabé, que é o vale do rei. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou Abraão e disse: bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Então, irmãos, o que é impressionante é que eram 5 reis, venceram Sodoma e Gomorra, venceram aqueles outros 4 reis, levaram todo o povo cativo. Mas Abraão era um homem de Deus, irmão. Sabe que Abraão é o pai da fé, o exemplo maior de fé que existe é Abraão, não existe outro igual. Foi justificado pela fé. Abraão fez algo que talvez você, talvez eu, jamais tivéssemos a coragem ou a fé de que poderia se fazer, que foi levar o seu filho ao sacrifício. Está lá em Gênesis 22, Abraão teve essa coragem. Abraão teve a coragem de pegar o seu filho, seu único filho, filho da promessa, o filho amado, o filho querido, né? O único, no sentido de promessa, né? Porque tinha o Ismael, que era mais velho, que não era filho da promessa. E Abraão levou o sacrifício, chegou diante de Deus, e ele ia matar o seu próprio filho, sacrificar o seu próprio filho a pedido de Deus. Quando Deus contemplou essa fé, porque a Bíblia diz lá em Romanos que Abraão acreditou que Deus era poderoso para até das cinzas restituir Isaac, porque Deus falou: leve e sacrifique o holocausto. O holocausto é um sacrifício que tocava-se fogo e queimava até a cinza. Então Abraão acreditou: eu vou lá, levo meu filho, eu mato meu filho, sacrifico meu filho a Deus, põe o fogo do holocausto consome até o fim, a lenha, o corpo dele vai virar cinza, mas Deus vai cumprir aquilo que ele disse para mim. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Na tua descendência, ele acreditou nisso, irmãos. Oh, aleluia. Veja o homem de fé que Abraão era, e por conta dessa fé, Abraão pega 318 criados. Criados são acostumados a cuidar de gado, ovelha, limpeza, serviços de casa, não são soldados. Veja bem que a Bíblia diz: pegou, armou seus criados, seus servos, e saiu atrás desses 5 exércitos, 5 reis, e foi e deu sobre eles de noite, pegou eles de surpresa, agiu, e Deus deu vitória a Abraão. Abraão recuperou tudo o que tinha sido levado, Ló, seu sobrinho, as mulheres e todas as coisas, por causa da sua fé. Deus deu vitória a Abraão. É o mesmo Deus nosso, está aqui nessa noite e pode te dar vitória também. Tenha certeza disso, Ele pode e Ele vai te dar vitória. Aleluia. É o mesmo Deus, não mudou nada. Jesus Cristo também é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Malaquias diz no capítulo 2 do seu livro: eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Deus não muda, Ele é o mesmo, Ele é Deus de vitória. E o nosso tema é: Deus te dará vitória. O versículo é: graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Abraão é um exemplo, mas nós temos mais exemplos no Velho Testamento: Moisés e Israel. Vamos dar uma olhada lá em Êxodo, capítulo 14, versículo 21. Êxodo 14, 21 a seguir. Glória seja dada ao Senhor para sempre. Diz assim o texto bíblico: então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar,
E o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite. O mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco. E as águas lhe foram como um muro à sua direita e à sua esquerda. E os egípcios seguiram-nos e entraram atrás deles todos os cavalos de Faraó, os seus carros, os seus cavaleiros, até o meio do mar. E aconteceu que na vigília daquela manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o campo dos egípcios e alvoroçou o campo dos egípcios, e tirou-lhes as rodas dos seus carros e fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. E disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar retomou a sua força ao amanhecer, e os egípcios fugiram ao seu encontro. E o Senhor derribou os egípcios no meio do mar, porque as águas, tornando, cobriram os carros, os cavaleiros de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar, nem ainda um deles ficou. Mas os filhos de Israel foram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhes como um muro à sua direita e à sua esquerda. Assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. 31. E viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios, e temeu o povo ao Senhor, e creu no Senhor e em Moisés, seu servo. Irmãos, era a maior potência da época. Seria hoje equiparado aos Estados Unidos, China, Rússia, as grandes potências militares do mundo. Vinha Faraó, seus carros, cavalos e cavaleiros, fortemente armados. O povo de Israel carregando crianças, carregando seus animais, carregando seus vasos de ouro, prata. E Deus disse: olha, peçam aos seus vizinhos, porque eu darei graça a vocês aos olhos deles, e vocês sairão de lá ricos, sairão de lá com fazendas, com riqueza. E o povo indo, quando chega na beira do mar, o povo teme, porque é natural você enfrentar alguém muito maior, muito mais potente, muito mais forte, temer. Israel temeu, mas clamou ao Senhor. O Senhor entrou na peleja, glória a Deus, aleluia. E o Senhor deu salvamento, deu livramento de Israel. O mar se abriu, Israel passou a pé enxuto, diz o texto, a pé seco pelo meio do mar. Quem já esteve no mar sabe que é uma coisa absurda, né? O mar, quem já esteve na praia do mar ali, é uma coisa tremenda. É água, cada onda que vem, se você der bobeira, ela te arrasta, te joga como se fosse um brinquedo. É uma potência o mar. Mas Deus é o Criador do mar. O mar, quando ouve a voz de Deus, ele se cala e se aquieta. Quando Jesus disse: cala-te, aquieta-te, o vento se aquietou, e no mar se fez grande bonança, porque o mar sabe quem é Ele. Glória a Deus. E é Ele quem deu vitória a Israel, a Moisés, e vai dar vitória a mim e a você também. Louvado seja o nome do Senhor. É Deus que nos dá vitória. A Bíblia diz: o Senhor pelejará por vós, aleluia, e vós vos calareis. Outro texto diz: eles viram que o Senhor pelejava por Israel contra os egípcios. Eles perceberam. A Bíblia diz que a sua rocha, a rocha deles, não é como a nossa rocha, está em Deuteronômio, sendo até eles mesmos juízo disso. Eles sabem que o nosso Deus é muito maior do que o deles. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Os irmãos sabem disso, né? Que no texto lá de Sansão levar a arca de Deus, do Deus de Israel, para dentro do templo de Dagom. Quando acordaram de manhã, Dagom estava prostrado diante da arca. Glória a Deus. Aí levantaram o Deus deles de novo e deixaram a arca ali de novo. No outro dia pela manhã foram lá no templo de Dagom. Estava Dagom prostrado, arrancada a cabeça, arrancada as mãos, prostrado diante da arca do Deus de Israel. Porque só o Senhor é Deus. Só Ele é Deus. E Ele é Deus. Aleluia. Só Ele. Aleluia. Graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Outro texto bíblico maravilhoso, Josué capítulo 10, irmãos. Veja por que nós podemos ter certeza da vitória nas nossas guerras, nas nossas lutas, nas nossas pelejas. Capítulo 10 de Josué.
Glória a Deus. Josué capítulo 10, versículo, glória, 12 a 14. Diz assim, oh aleluia, que coisa maravilhosa. 12 a 14. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor deu os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse aos olhos dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isto não está escrito no livro do reto? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se por quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois deles, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Oh, glória a Deus, é este o nosso Deus. Tenha em mente que Ele não mudou, Ele é o nosso Deus, é o mesmo. Glória. Aí nós vamos no versículo do mesmo capítulo aí, versículo 22 a 25. Olha o que diz a palavra do Senhor. Depois disse Josué: abri a boca da cova e trazei-me aqueles 5 reis. Nessa guerra, teve 5 reis que fugiram, e o povo de Israel perseguiu, e eles entraram numa cova. Aí Josué disse: coloca pedras grandes sobre a cova e põe guarda lá para eles não fugirem, e vamos continuar a guerra, vamos continuar a peleja. E Josué foi vencendo batalha por todo lado que ele foi. Ele voltou para trás com o seu exército, com o seu povo, e disse isso aqui. Depois disse Josué: abri a boca da cova e trazei-me aqueles 5 reis para fora da cova. Fizeram, pois, assim, e trouxeram-lhe aqueles 5 reis para fora da cova: o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmut, o rei de Laquis e o rei de Eglon. E sucedeu que, sendo trazidos aqueles reis a Josué, este chamou todos os homens de Israel e disse aos capitães da gente de guerra que com eles foram: chegai e ponde os vossos pés sobre o pescoço destes reis. E chegaram e puseram os seus pés sobre os seus pescoços. Então Josué lhes disse: não temais, nem vos espanteis, esforçai-vos e animai-vos, porque assim fará o Senhor a todos os vossos inimigos contra os quais pelejais. E depois disso, Josué os feriu e os matou, e pendurou em 5 madeiros, e ficaram enforcados no madeiro até a tarde. Meus irmãos, olha só, Josué, além de parar o sol, e o sol parar, a lua também parou no lugar dela. Eles se vingaram dos inimigos, e depois partiram para a guerra atrás desses reis. Esses reis da cova ele traz e chama os anciãos do povo, os capitães do povo, e fala: olha, coloca o pé sobre o pescoço desses reis. Observe essa cena. E nessa cena Josué diz assim: assim o Senhor fará contra todos os vossos inimigos com quem vós pelejardes. Louvado seja o nome do Senhor. E para a igreja, alguém pode dizer: mas isso foi lá para Josué, isso foi no Antigo Testamento? Não, meus irmãos. Romanos capítulo 16, Paulo diz no versículo: e brevemente o Deus de paz esmagará Satanás debaixo da planta dos vossos pés. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Ele vai esmagar a cabeça do diabo debaixo dos pés do seu povo, da sua igreja. O Senhor nos dará vitória. Bendito seja o Senhor para todo sempre. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Deus deu vitória a Davi, irmãos. Capítulo 17 do livro de 1 Samuel. A luta de Davi com Golias. Os irmãos conhecem esse texto por demais pregado nas igrejas, né? Muito citado, muito falado, cantado em verso, em prosa, né? O verso, a história de Davi e Golias. Qualquer criança conhece essa história. Até no mundo, né, se conhece a história de Davi. A fama que Deus deu a Davi, até no mundão ele se conhece. E no capítulo 17, do versículo 49 ao versículo 51, diz assim: vamos achar aí, quem está acompanhando. E Davi meteu a mão ao alforje e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa, e a pedra lhe cavou na testa.
e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Glória a Deus. Pelo que correu Davi e pôs-se em pé sobre o filisteu, e tomou a sua espada, e tirou-a da bainha, e o matou, e lhe cortou a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu campeão era morto, fugiram. Aleluia! Glória a Deus! Vendo que o seu campeão era morto, fugiram. Eu quero dizer para você, Golias provocava Israel, Golias desafiava Israel, Golias dizia por vários dias, ele se apresentou diante de Israel e dizia: dai-me um homem para pelejar comigo, vocês não têm um homem. Ele estava desafiando Israel, desafiando o próprio Deus de Israel. Eu quero dizer para você que o diabo pode dizer qualquer coisa a teu respeito, pode lançar tropeço, pode se levantar, pode te acusar, pode falar o que quiser de você. Se você é como Davi, se você anda na presença do Senhor, ele vai cair por terra, e sem uma espada na mão, Davi arrancou a cabeça de Golias e matou o gigante, porque Deus deu vitória a Davi. Oh, glória a Deus! Aleluia! Se eu fosse você, eu dava glória a esse Deus maravilhoso, porque a tua certeza e a tua garantia, ele vai te dar vitória. Glória a Deus! Agora, existe uma coisa que impede a vitória. Ah, pastor, só vai falar dessas coisas, né? Vai falar de tudo que tem na Bíblia, né, irmãos? Capítulo 7 de Josué. Existe uma coisa chamada pecado, que destrói, que derrota o maior dos crentes. Derrotou Davi, inclusive, em uma peleja. Davi caiu, Davi é elogiado, Davi é exaltado. Como eu disse, qualquer criança, até no mundo, conhece a história de Davi. Mas Davi tem uma mancha na sua história, por conta do pecado, por conta do vacilo, por conta de uma falta de vigilância, falta de cuidado. Louvado seja o Senhor. Davi ainda foi perdoado, alcançou o perdão, alcançou a graça de Deus. Mas quantos que pecaram contra Deus, reis inclusive de Israel, reis de Judá, e não conseguiram se arrepender, não voltaram para trás a tempo e pereceram, né? Louvado seja o Senhor para sempre. Capítulo 7, versículo 13. Os irmãos sabem que Josué estava prostrado, no versículo 8 aí a seguir, no capítulo 7, versículo 8 a seguir. Josué se prostra diante de Deus porque Israel perdeu a guerra, e Deus tinha prometido que ia dar a terra de Canaã, que eles iam entrar, que iam vencer todos. E chega num momento, eles perdem um povo pequeno, a cidade de Ai, cidade de 2, 3 mil habitantes, e morrem vários israelitas nessa guerra por conta do pecado de Acã. Josué se prostra diante do Senhor pelo dia todo, e chega um momento que ele diz aqui: ah, Senhor, que direi, pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos? Ouvindo os cananeus, os moradores da terra, nos cercarão e desarraigarão o nosso nome na terra. E então que farás ao teu grande nome? Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás prostrado sobre o teu rosto. Israel pegou e até transgrediram o meu concerto que ele tinha ordenado, e até tomaram do anátema, do que estava amaldiçoado na cidade de Jericó. Deus falou para não pegar nada. O ouro, alguma coisa que tivesse ali, era para ser consagrado, derretido, consagrado para o templo de Deus, para os vasos de Deus, para o serviço de Deus. Mas eles tomaram, alguém tomou para si. E o Senhor disse: também furtaram, também mentiram, e até debaixo da sua bagagem o puseram. E pelo que os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos, viraram as costas diante dos seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados. Não serei mais convosco, se não desarraigardes o anátema do meio de vós. Levanta-te, santifica o povo e dize: santificai-vos para amanhã. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Olha a mensagem: anátema há no meio de vós, Israel. Diante dos vossos inimigos não podereis suster-vos, até que tireis o anátema do meio de vós. Então, queridos, há algo que impede a vitória. Há famílias, há pessoas, há pastores, há obreiros, que o anátema está dentro da sua casa, está dentro da sua vida. O anátema está no seu quarto, o anátema está lá no serviço, o anátema às vezes até dentro da igreja. O anátema é um pecado escondido. Isso derrota qualquer um.
isso garante uma eternidade longe de Deus, distante de Deus, a condenação. Não tem vitória para quem peca e fica no pecado. Não há vitória para aqueles que não se arrependerem. Observe que nós vamos seguir, se nós vamos seguir, não vou seguir porque vai tomar muito tempo. Quando seguimos a sequência desse capítulo 7, quando Deus revela, foram tomadas as tribos, um de cada tribo, escolheram os maiorais, os anciãos da tribo, foram chegando até chegar nas famílias, aí chegou na família de Acã. Aí colocou Acã, Josué pergunta para ele: filho, dá glória a Deus, confessa o que você fez. E ele diz: olha, eu realmente pequei. Quando eu vi uma cuia de ouro, uma capa babilônica e não sei quantos ciclos lá de prata, mas que eu cobicei. Olha onde começa: cobiça, o olhar, os olhares, a troca de olhares. Cobicei, tomei e escondi debaixo da minha tenda. Está lá debaixo da minha tenda enterrado. Josué mandou os homens lá, foram lá, cavaram debaixo da tenda dele, acharam. E aí ele foi apedrejado, queimado no fogo e jogaram um montão de pedras sobre ele. Se fosse só sobre ele, estava tudo bem, porque é ele quem pecou. Mas ali foi apedrejado a família, a casa, o gado, tudo que ele tinha, tudo que ele era, foi apedrejado e coberto com um montão de pedra, para exemplo para todo o povo de Israel. Irmãos, existe uma coisa que impede a vitória do crente, e é pecado. Pecado não confessado, pecado não abandonado, isso impede você de vencer, isso impede você de entrar no céu. Por isso Deus sempre fala, mas a primeira pregação de Jesus Cristo: arrependei-vos e crede no Evangelho. O Salmo 51 fala do arrependimento de Davi. Ele chegou diante de Deus chorando, se lamentando, dizendo: tem misericórdia de mim, ó Deus, apaga a minha transgressão, segundo a multidão das tuas misericórdias. Contra ti somente pequei, fiz o que era ruim aos teus olhos. E Deus perdoou a Davi, mas Davi confessou e deixou. Provérbios diz assim: aquele que esconde as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcança misericórdia. Você quer ter vitória? Não esconda nada debaixo da sua tenda. Eu sei que a maioria que está aqui, irmãos, essa questão é para ensinar. Deus tem alguém, logicamente, certamente alguém precisa ouvir. Mas eu sei que a maioria está aqui há 12 dias de oração na campanha, está participando da campanha, está buscando o Senhor, está buscando uma vida santa, uma vida abençoada para ir no céu. Eu sei disso, mas alguém talvez precise ouvir. Uma pessoa precisa ouvir para não cair no poço do abismo, na perdição, no lago do fogo eterno. Amém, queridos? Amém. Então vamos seguindo. Os irmãos já entenderam que pode derrotar o povo de Deus, né? Anatema no meio de vós, Israel, diante dos vossos inimigos não poderá suster. E aí o inimigo tem legitimidade, irmãos. Quando você pega e mantém o pecado, o inimigo tem liberdade para agir na tua casa, na tua família, na tua vida, nos seus negócios, em tudo que você faz. É isso que aconteceu. Entrou o inimigo, e aí Israel perdeu. Israel foi derrotado por culpa do pecado de Acã. Observe como Deus é reto. Ele disse: não toquem que está amaldiçoado. Tocou, a maldição caiu sobre toda a nação. Então cuidado, cuida da sua vida com Deus. Coloque em primeiro lugar, como diz a Bíblia, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Então busque a sua vida com Deus em primeiro lugar. Em primeiro lugar. Alguém diz: pastor, mas era tão bonitinho, era tão bonitinha, né? Pastor, eu não resisti, deixou dando sopa ali o dinheiro, uma joia, alguma coisa, né? Alguém diz assim: mas Deus viu, irmãos, Deus viu, Deus está vendo, Deus contempla, a Bíblia diz, na sua morada, contempla todos os moradores da terra. Você mora na terra, ele contempla também, ele contempla também. Na sua morada, contempla todos os moradores da terra. Então cuide da sua vida com Deus, porque é muito sério isso. Pode levar à perdição eterna, ao inferno, ao lago do fogo eterno, e nós vamos falar que isso é uma grande verdade. Glória a Deus. Mas a Bíblia está repleta também, irmãos, de promessas para os que vencerem. Os que vencerem. Observe aqui no Apocalipse, é um livro cheio de promessas, porque é o livro do fim. É aonde nós chegaremos ao fim. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Daniel, tu porém vai até o fim, porque repousarás e estará na tua sorte. É no fim que está a glória.
É no fim que está a bênção. É no fim que está a vitória. É no fim que nós vamos viver e reinar para sempre com Ele. É no fim que está escrito: na tua mão direita há delícias eternamente, perpetuamente. É no fim, não é agora. Glória a Deus. Glória a Deus. Ao que vencer, vamos lá. Capítulo 2, versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. A árvore da vida eterna. A árvore cujas folhas são para a saúde das nações. Ao que vencer, eu lhe darei a comer da árvore da vida eterna. Glória seja dada ao Senhor. Versículo 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte, que é a morte eterna, a separação de Deus no lago do fogo, junto com a besta, o falso profeta, o anticristo, o diabo, os seus anjos, todos estarão lá. Será uma reunião, tipo de família, né? Todos, o diabo, os seus anjos, o falso profeta, o anticristo, e todos os ímpios, todos aqueles que rejeitaram o conselho, a palavra de Deus e deixaram de obedecer ao Evangelho de Cristo. A Bíblia fala isso. Versículo 17 do capítulo 2. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei a comer eu, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Versículo 26 e 27. Ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Tem tanta gente que se mata para ganhar um carguinho na política, para ser um prefeito, um vereador, se mata, tira até a vida do próximo por conta disso. Olha o que Jesus promete aqui: ao que vencer e guardar até o fim das minhas obras, lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai, e dar-lhe a estrela da manhã. Glória a Deus. Glória a Deus. Poder sobre as nações. O crente vai julgar os anjos que caíram. A Bíblia diz isso, Paulo fala. O crente vai julgar os ímpios. O crente vai julgar os anjos. Não sabeis que devemos de julgar os anjos? Paulo fala aos Coríntios. Sois indignos de julgar essas coisinhas pequenas entre vós? Os santos vão julgar o mundo. Os santos vão julgar os anjos. Os anjos que caíram, logicamente, os que estão com o Senhor, são santos anjos, né? Mas os anjos que caíram serão julgados pelos crentes. Então, nós teremos autoridade sobre as nações no milênio. Você será, como diz lá o texto da parábola dos talentos: no pouco foste fiel, sobre muito colocarei. Toma autoridade sobre 10 cidades. Oh, glória a Deus. Oh, glória. Oh, glória. Oh, glória. Oh, Às vezes aleluia, aqui chegando em Jesus. posição, não consegue ser atendido. Às vezes fica numa fila lá para ser atendido por alguma coisa, como se fosse um miserável, porque às vezes é bom. Mas lá ele vai ter autoridade sobre 10 cidades. Ele vai mandar. Ele vai ser mais do que prefeito de uma cidade. Ele vai mandar as cidades. Isso Deus tem preparado para aqueles que vencerem. É a promessa do Senhor. É promessa dele. O céu e a terra passarão. Vão passar. Estão passando. Mas a palavra dele continua viva, firme e de pé. Apocalipse capítulo 3, versículo 5. Olha o que diz aqui: o que vencer será vestido de vestes brancas. Vestes brancas é justiça, pureza, limpeza. E de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante de meu Pai, diante dos seus anjos. E eu vejo Jesus chegando e falando: ó, esse aqui é o pastor Carrinho, esse é o meu servo, o Pai, apresentando. Oh, glória! Ele veja você assim, Jesus te abraçando e mostrando para o Pai, como está dizendo aqui: o que vencer, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos anjos. Aquele monte de anjos olhando, e Jesus pega e mostra para o Pai e fala: ó, esse aqui é o meu servo, pastor Eurico. Esse aqui foi o meu servo, esse aqui me honrou na terra. Oh, glória! Esse aqui me exaltou, me glorificou na face da terra. Ao que vencer, eu lhe darei isso. Jesus está dizendo. Capítulo 3 ainda, versículo 12. A quem vencer eu farei coluna. Coluna é aquilo que não se abala mais, aquilo que segura e sustenta. Coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o meu nome
o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus e também o meu novo nome. Oh, aleluia, que glória, que maravilha, o nome do Senhor, o nome que é sobre todo nome, o nome diante do qual todo joelho se dobrará, nos céus, na terra e nas profundezas, todo joelho dobrará diante do nome dele, ele escreverá sobre nós o seu nome, como um carimbo, como um selo, como quem diz, esse é meu e ninguém mais toca. Glória a Deus. Versículo, do capítulo 3, versículo 21. Ao que vencer, olha só esta, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Ao que vencer, darei que se assente comigo no meu trono. Você já imaginou, irmãos? Às vezes o homem se sente honrado, às vezes sentar numa cadeira como essa aqui, só que ela é um pouquinho diferente, um pouquinho mais alta, mas nós somos todos iguais. Mas às vezes o camarada senta numa igreja, num culto lá em cima, numa reunião, numa Assembleia Legislativa, ele senta numa cadeira lá privilegiada. Mas você já imaginou que é você sentar no trono que comanda o universo, o céu, a terra, o mar, o inferno se estremece diante dele, e você se assentar naquele trono e olhar para tudo aquilo, aquela imensidão do universo, e saber que você está reinando com ele, assentado no seu trono, como ele venceu e se assentou com o Pai no seu trono. Você vai dizer: quem era eu? Eu não era nada, mas ele me amou, morreu na cruz para me salvar, me trouxe até aqui, me colocou assentado no seu trono. Bendito seja o nome dele para todos sempre. É promessas que pensam demais, é promessas para quem vencer. Vale a pena ser fiel, vale a pena ir até o fim, vale a pena cumprir tudo que o Senhor manda, porque vamos se assentar no trono do Senhor. Fez o céu, a terra e o mar e tudo quanto neles há. Aleluia, glória a Deus. Agora, quem é que vencerá, irmãos? Apocalipse 17, 14. Vencerão os que estão com ele, chamados, eleitos e fiéis. Vencerão os que estão com ele, chamados, eleitos e fiéis. Alguns são chamados, mas não são fiéis, não são eleitos. O próprio Jesus disse: muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Mas há alguém que vai estar com ele, diz que vencerão os que estão com ele, chamados, eleitos e fiéis. Também, Apocalipse capítulo 12, 11. Eles o venceram. Está falando de quem? Do anticristo, da besta, do falso profeta, de Satanás. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e não amaram as suas vidas até a morte. Eles foram fiéis. Eles venceram pelo sangue do Cordeiro. Foram lavados, purificados, limpos pelo sangue do Cordeiro. Apocalipse capítulo 12, versículo 11, né? Eu falei. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Pelo seu testemunho que deu na terra. E não amaram a sua vida, mesmo à beira da morte, mesmo em face à morte. Não amaram as suas vidas até a morte. Capítulo 21, versículo 7. Glória a Deus. 21, 7. Eu não gosto de ser cansativo, mas essa palavra é muito boa, maravilhosa. Essa mensagem de vitória para a igreja. 21, versículo 7. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Quem vencer herdará todas as coisas. Vocês já ouviram falar das ruas de ouro e de cristal que tem lá? Quem vencer herdará todas as coisas. O rio da água pura que corre do trono de Deus, a árvore que tem, né, a folha para a saúde, para a cura das nações. Quem vencer herdará todas as coisas. A nova Jerusalém que desce do céu, ataviada como uma esposa para o Senhor. Quem vencer herdará isso. João diz no capítulo 21, versículo 1: viu um novo céu e uma nova terra, onde habita a justiça. Quem vencer herdará esse novo céu e essa nova terra também. Vale a pena, irmãos, vale a pena. Agora, pastor, como que eu faço para vencer? Para ter vitória, irmãos, nós devemos viver uma vida de oração. Oração, porque a oração é a chave de tudo. Clama a mim, eu responder-te. Invoca-me, eu te responderei.
responderei. Peça e te será dado. Busque e acharei. Batam e será aberto. Orai sem cessar. Orando em todo o tempo no Espírito. Tudo isso são versículos da Bíblia. Tudo isso são versículos que a Bíblia diz. Orando em todo o tempo no Espírito. Orai sem cessar. Esse é um dos caminhos para se vencer. Oração, oração e oração. Aleluia. Outro caminho, jejum. Esdras capítulo... Eu só anotei o versículo, eu não vou ler lá. Esdras capítulo 8, versículo 23. Nós, pois, oramos e jejuamos. Pedimos isso ao nosso Deus e Ele moveu-se pelas nossas orações. Ele atendeu a nossa petição. E nessa petição você pede para Ele te segurar, te sustentar, te dar vitória, logicamente. Então, a oração, o jejum. Outra coisa, meditar na palavra de Deus é chave de vitória. Josué capítulo 1, versículo 8. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei, nos medita dele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto está nele, porque então prosperará o teu caminho e prudentemente te conduzirás. Então, a palavra de Deus, Salmo 1, bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, a sua lei medita de dia e de noite. Uma árvore plantada junto à ribeira de água, qual é o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como eles falam. Espalha, pelo que? Os ímpios não subsistirão, eles não vencerão no juízo. E nem os pecadores na congregação do justo, porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio perecerá. Mas o caminho do justo é caminho de vitória. Deus nos dará a vitória. Deus te dará a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 15, 57 é o nosso tema da campanha. Deus te dará a vitória. Deus me dará a vitória. Amém. E mais uma coisa é crer, irmãos. Crer é a chave de tudo. Porque se creres, verás a glória de Deus. Jesus falou isso para Marta e Maria na porta do túmulo, onde já estava morto há 4 dias Lázaro. Se creres, verás a glória de Deus. Jesus disse também para o certo homem, capítulo 9, versículo 23 de Marcos. Aleluia. Tudo, se você pode crer, tudo é possível ao que crê. Quem crê nele não é condenado, vai ser vitorioso, mas quem não crê já está condenado. Mas Deus dá a vitória àquele que nele crê, aquele que nele confia. Os que confiam no Senhor serão como os montes em Sião, que não se abala, mas permanecem para sempre. Todos digam amém. Vamos orar? Olha, espera para mim, por favor, essa caixa. Os pedidos de oração. Quero convidar aqui o pastor Eurico para fazer essa oração. Logo depois estaremos já dando a bênção e encerrando.